Paz do Senhor, meus queridos, amém? Vamos, nessa quinta-feira, trabalhar um pouquinho na segunda carta de Pedro, que se refere àquilo que é força para as nossas vidas, na simplicidade de Paulo, naquilo que Paulo chamou a responsabilidade, naquilo que Pedro chamou a responsabilidade para ele, para nós sermos firmes nesse propósito. Diz assim a palavra, segunda carta de Pedro, a partir do verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, da maledicência, de todas as coisas ruins que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Que Deus possa nos abençoar na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar, amém? Por duas vezes, num pedacinho do texto, nós vemos Pedro nos incentivando, nos chamando para nós termos nele conhecimento. Nele quem? Em Deus, amém? O conhecimento, ele faz com que a nossa vida seja uma vida completamente diferente da vida daqueles que andam no mundo. Porque Pedro então nos chama para nós termos conhecimento, porque é o conhecimento que nos livra das coisas ruins, é o conhecimento que não nos deixa nós fazermos errado. Muitas vezes você pode ouvir a pessoa falar assim: mas isso aí não tem nada a ver não é? Por que ela acha que não tem nada a ver não? Porque ela não tem o pleno conhecimento daquilo que se faz necessário. As pessoas que não têm conhecimento são pessoas suscetíveis a errar. Amém? Vamos dar um exemplo. Nossa irmã Priscila, que ela não sabe dirigir. Se ela pegar o carro, ela tem 100% de chance de bater o carro. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento necessário para fazer o veículo andar no lugar certinho. Entendeu como? Se nós não temos o pleno conhecimento da graça salvífica de Deus em nossas vidas, no qual nos completou para nós termos alegria, paz, saúde e toda a virtude do Espírito com o seu fruto em nossas vidas, então nós não vamos andar alinhados com a palavra e vamos errar, vamos bater a cabeça, vamos pecar. Essa é a diferença que Pedro nos chama para nós termos conhecimento daquilo que se faz necessário e todas as outras características do qual o conhecimento traz para as nossas vidas. Muitas advertências nas suas epístolas de Paulo, ele fala para nós que nós não devemos fazer tais coisas, e muito menos tais coisas nem sejam nomináveis entre nós. Por quê? Porque ele viu que ter conhecimento faz essa diferença para nós. O Espírito Santo permeava tanto a vida dos seus discípulos, que eles tinham o mesmo pensamento de andar juntos, crescer juntos e fazer a vontade de Deus, ter um conhecimento não só da pessoa e a vontade de Deus, mas como também os teus propósitos e os teus objetivos em nós. Nós não nascemos para ser ninguém, né? Tem uma música que fala, eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Não,
Nós não nascemos para ser Zé Ninguém. Nós nascemos para executar um plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Se não fosse assim, Deus não teria todo o trabalho de fazer com que a tua palavra e o conhecimento nele chegasse até nós. Se Deus não nos desse a importância que nós temos, não chegaria para nós esse conhecimento. Amém? Nós não podemos dar o luxo de nós falarmos que nós não servimos para nada. Muito pelo contrário, nós podemos, na nossa humildade, dizer que em tudo, em Deus, em tudo nós podemos. Nele, na eficácia dele, nós podemos todas as coisas. Por que isso? Porque nós somos os melhores? Não, porque nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados são felizes. A importância de nós vermos que Pedro tem para nós essa ânsia de nós buscarmos o conhecimento, é porque o conhecimento ele faz toda a máquina do ser humano funcionar em relação ao propósito de Deus. Amém? Acrescentando à vossa fé virtude, ciência, né? Conhecimento, temperança, paciência, piedade, até chegar na perfeição, que é o amor, o vínculo da perfeição. Todas essas coisas nos fazem lembrar que o planejamento de Deus e o seu propósito é para que nós sejamos felizes. Amém? Qual pai que não quer ver o filho feliz? Eu falei hoje do Antônio, né? Qual pai que não tem prazer de ver o filho sorrindo? Se ele falar que não tem, é porque ele está mentindo. Porque não tem como você não ficar feliz se um filho seu está feliz. Não é verdade? Deus, ele fica feliz quando nós estamos felizes. Mas aonde que nós estamos felizes? Naquilo que nós vivemos, naquilo que nós temos e naquilo que nós fazemos. Não tem nada melhor. Nós vamos começar hoje uma sequência de 4 estudos. Nós vamos ver sobre a vida de Pedro. Por isso que eu li um pedacinho da carta e eu disse que a ânsia de Pedro era que nós nos sejássemos revelados pelo conhecimento de Deus. Nós vamos ver a sua origem, o seu chamado, o seu ministério e até ao findar da sua morte, aquilo que Deus propôs a ele e ele fez com mérito. Cumpriu a carreira. Que delícia! Eu creio que eu vou chegar um dia da minha vida, muito lá para frente, né? Tranquilão, e dizer para o Senhor: Pai, corri a carreira, cumpri o propósito, estou tranquilo. Amém? Então nós não podemos deixar para amanhã o que nós podemos aprender hoje para nós praticarmos. Pedro, era de uma origem simples, mas Pedro não era pobre no sentido da palavra, ele era simples. Amém? É diferente. Paulo já era mais rebuscado com seu vocabulário, tinha mais estudo, né? Era mais polidão. Pedro era pescador, mas ele tinha as suas qualidades. Pedro pescava bem até, né? Tinha o seu barco junto com seu pai Zelotes, junto com seu irmão, e eles viviam nessa batidinha. Pedro era casado, tanto que Jesus curou a sogra dele. Hein? Pedro vivia uma vida simples, numa aldeia perto de Cafarnaum, onde ele pescava. No tempo certo, quando ele já estava com seus anos de vida, apareceu na vida de Jesus e fez uma proposta para ele, que ele nunca mais foi o mesmo. Por que então que Pedro foi escolhido por Deus para fazer a diferença e ser a base do qual
a igreja foi estabelecida. Pedro não era aquela pessoa que tinha aquele conhecimento para fazer diferença. Mas se nós compararmos a vida de Pedro com a vida de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, eu posso dizer para os queridos com toda propriedade que Pedro e Davi tinham duas coisas que é primordial, no qual Deus olha para nós e se agrada: o temor e a obediência. O temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, faz diferença para Deus. E a obediência faz toda a diferença para Deus. Sabe por quê? Quando as pessoas temem, elas buscam o propósito até o fim. Quando a pessoa tem o temor de Deus, tem sabedoria, quando é dado para ela uma missão, uma tarefa, ela é zelosa em cumprir isso. Amém? Pode ver para você na Bíblia toda, aonde tem Pedro com a sua função, aonde tem Davi com a sua função, eles foram até o fim. Eles não fizeram nada por conta própria. Não digo os erros, eu digo os acertos. Fizeram nada por conta própria. Só fizeram por conta daquilo que Deus ordenou para eles. A obediência faz com que os nossos caminhos sejam estreitados para Deus. A obediência faz com que os nossos caminhos eles não entrem em atalhos, porque o atalho muitas vezes leva a gente para um lugar muito longe. Amém? A obediência a Deus nos leva ao favor de Deus para as nossas vidas, um favor que muitas vezes nós não merecemos, mas Deus tem prazer em nos favorecer pela nossa obediência. A pior coisa que tem é uma pessoa que não obedece. Você fala uma coisa para ela, faz outra. Você fala uma coisa, faz outra. Não tem como. Não tem como. Não tem como de você favorecer uma pessoa dessa. Não tem como você estar junto, né, e falar para ela: olha, é assim, não tem jeito. Amém? Nós precisamos ser obedientes àquilo que a palavra do Senhor tem falado aos nossos corações. E eu chamo a atenção dos irmãos para que muitas vezes a gente às vezes tem pouca leitura, a gente tem pouco conhecimento da Bíblia, e às vezes a gente pensa que Deus não vai falar conosco. Não é assim, meus queridos. Se você se colocar na posição, se você orar e ficar escutando Deus, Ele vai falar contigo aquilo que é planejamento dele para a sua vida. Deus vai te guiar, o Espírito Santo vai nortear a sua vida, o Espírito Santo vai dar toda a condição de você viver bem. Sabe por quê? Porque a sabedoria, ela não depende da letra, não depende. A sabedoria é dada pelo Espírito Santo para você viver bem, para você tomar boas decisões, para você acertar na sua vida. É para isso que serve a sabedoria dada pelo Espírito. Eu já conversei com muitas pessoas, elas não tinham letra, eu quase não lia. Quando lia dava desespero, demorava demais. Mas quando ela abria a boca, era só sabedoria que saía da boca. Quando abria a boca, as palavras faziam diferença para as pessoas que recebiam. Isso é de Deus, não tem preço, não tem como nós encurtarmos caminho para receber. Amém? Às vezes nós pensamos, né? Nossa, moro na Capitinga, aqui não tem condição de nada, a gente não tem muita condição para nada. Muito pelo contrário. Eu disse um dia, as pessoas vão querer chegar até a igreja por causa da riqueza que a igreja tem. Muita gente tem procurado coisas que nunca vão achar a não ser na igreja. As riquezas de Deus, elas estão aqui para ser distribuídas para nós. E a maior riqueza, Pedro nos chama a atenção, é o conhecimento. Amém? Conhecimento nos faz diferenciados daquilo que tange a diferenciação. Está muito complicado de entender, não. Se você tem um conhecimento, você consegue executar uma coisa mais fácil. Se você não tem o conhecimento, fica muito mais difícil. Não é verdade? Uma vez eu fui cortar, irmão Zé, um galho muito grosso,
e o machado estava cego. Eu dei para o rapaz estar comigo, né? Para ele fazer o negócio, mas ele ficava rindo dele, porque ele não tinha noção de que machado cego não corta nada. Né? Depois que ele deu umas batidas boas, eu falei, cara, peraí, vamos amolar esse machado, você não vai sair daqui hoje. Por quê? Ele não tinha conhecimento, ele ia ficar lá um mês para cortar o galho. Amolou o machado, 1h30 nós cortamos o galho. Essa é a diferença. Amém? O que o conhecimento de Deus traz para nós? Essa relação com Ele. Menos sofrimento, menos tristeza, muito menos. Amém? Palavra de poder e de consolo que muitas pessoas queriam e não podem ter. Amém? Nós somos feitos para fazer a diferença. Pedro, chamado de Simão, Simeão, Simão Pedro, e depois Pedro, Cefas, pedra. E nós vamos ver por que Jesus chamou Pedro de pedra. Pedra é base, pedra é sustentação. Amém? Jesus chamou pessoas simples, sem muito conhecimento, duro de serviço, amém? Mas obediente, mais sincero, para fazer dele o nascimento daquilo que nós chamamos hoje de igreja de Deus. Jesus não veio fundar a igreja? Não, Jesus não veio fundar a igreja, mas Jesus veio trazer conhecimento. Amém? E o lugar de nós obtermos conhecimento hoje é na igreja. Amém? Conhecimento que nos dá a condição de sermos filhos perfeitos. Quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor Jesus se chamou de Cefas, rocha, pedra, Petrus. Se tornaria firme como a rocha, ao invés de uma pessoa de temperamento inconstante. Temperamento inconstante não serve para filhos de Deus. A palavra diz que nós não podemos cochear entre dois deuses. Ou nós servimos um e aborrecemos o outro, ou servimos o outro e desconhecemos esse um. Não dá para nós sermos inconstantes naquilo que Deus traz para nós como essência de vida. Deus é bom, e Deus jamais vai mudar a sua bondade. Ah, mas Deus não olhou para mim, mas Ele é bom mesmo assim. Ah, mas Deus não fez o que eu pedi, mas Ele é bom mesmo assim. Deus não... Mas Ele é bom mesmo assim, meu querido. Independente daquilo que eu queira, que eu pense, que eu falo, Deus é bom. Ele não vai mudar a bondade dele por causa de mim. Não é eu falando que Deus deixou de ser bom comigo, que Ele vai deixar de ser bom. Não é assim que funciona. A minha dependência é de Deus e da bondade dEle, da fidelidade que Ele tem para comigo e do amor que Ele derramou no meu coração para servi-lo. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. A única coisa que eu quero é falar do conhecimento que é trazido aos nossos corações por uma vida abençoada. Amém? Assim, a narrativa do Novo Testamento diz que Pedro, por sua variedade de nomes, foi chamado somente de Cefas. O apóstolo João geralmente o chamava de Simão Pedro, e Marcos também o chamou de Simão, até o capítulo 3 do seu livro. Nome que é dado às pessoas que têm firmeza. Essa firmeza é o que diferencia aqueles que Deus confia e aqueles que Deus não confia. É diferente de amar, né? Deus ama a todos por igual. Mas percebe para você ver que para tarefas específicas tem que ser pessoas de confiança de Deus. E percebe para você ver que para as tarefas mais refinadas são pessoas que você pode falar com ela, que nada abala o sentimento que ela tem para com Deus. Nós fomos criados
para voar mais alto. Nós fomos criados para fazer a diferença. Nós fomos criados para botar a nossa mão no doente e ele sarar. Nós fomos trazidos a esta igreja para termos conhecimento tal de que pessoas virão para ouvir aquilo que nós temos para falar para ela. Somente isso. Amém? E nós veremos o poder que o conhecimento traz. Que Deus te abençoe na prática dessa palavra. Semana que vem a gente vai ver a estrutura do chamado de Pedro, como Pedro foi trazido na sua essência para junto do Senhor Jesus e como prontamente ele aceitou o propósito. Amém? Que o Senhor nos abençoe na prática dessa palavra, em nome de Jesus.